Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cacilda. Hoje a gente embarca numa viagem de descobertas com as turmas da terceira série do ensino médio, que fizeram uma saída pedagógica lá para o Centro de Compostagem Roda Verde, né? É uma iniciativa da incubadora social Mumbuca Futuro, em parceria com o projeto Zero Lixo. O objetivo dessa visita foi mostrar, de um jeito prático, né, como a gente pode cuidar do nosso planeta e, ao mesmo tempo, organizar o trabalho de uma forma mais justa e cooperativa, no que a gente chama de economia solidária. A partir daí, eu pedi que eles fizessem um relato das experiências, né, e hoje a gente vai bater um papo sobre isso, compartilhar memórias e dizer um pouco do que vocês aprenderam lá, beleza? Para começar, vocês visitaram um lugar que parece ter uma cara bem diferente, né? Eu notei nos relatos que a estrutura do local e a casa foram feitas por eles mesmos, usando materiais que a gente não vê em toda a construção, como bambu, argila, areia e até esterco de cavalo. Essa forma de construir que vocês relataram parece ser uma demonstração de sustentabilidade e uma relação respeitosa com a natureza, certo? Então, conta pra gente, o que vocês acharam da construção? Parecia uma casa normal ou tinha algo de muito diferente, assim? Olha, por maior parte até parecia uma casa normal, mas tinham suas diferenças. Tipo, a parede, ela não parecia ser pintada e a textura em si tinha uma diferença em relação a uma casa que a gente vê normalmente. Além do fato das estruturas normais serem feitas de bambu, que dá pra perceber, então meio que traz essa diferença. E você, Tamires, o que você achou lá da casa? O que você achou de parecido ou de diferente da casa onde você vive, por exemplo? Eu achei a casa muito diferente. Desculpa, aproxima mais um pouquinho o microfone. Eu achei a casa lá muito diferente. A estrutura dela eu achei magnífica, ainda mais pelos recursos que ela foi utilizada para fazer ela. Eu achei ela bem diferente e bonita ao mesmo tempo. E você, Vinícius, como é que era assim? Tinha a parte elétrica normal? Tinha luz ou a entrada de luz era ambiente? Como é que era isso? Como é que funcionava lá? Você reparou? Então, essa parte elétrica... Pode aproximar mais também. Essa parte elétrica eu não reparei muito se tinham eletricidade, né, fiação, mas parecia parecia sim ter luz. Acho que toda casa hoje em dia tem que ter luz, né? A parede, a estrutura era bem confortável até, parecia realmente uma casa normal. E também os banheiros que tinham lá, eles eram que é diferente, né? Eles eram ligados, se eu não me engano, a urina ia para regar a bananeira que tinha lá, e eu não lembro para que servia a parte de fazer o número 2. As fezes, o cocô. Pode falar, tranquilo. Você gostou? Você achou legal? Eu achei maneiro, foi diferente, mas aquilo ali mostra que, tipo, nada é lixo, tudo pode ser usado de forma sustentável, entendeu? Legal, né? Não precisa destruir para você ter uma boa qualidade de vida, então. Exatamente. Você pode fazer algo bom, mas de forma sustentável. Legal. E aí, gente, doeu? Foi tranquilo? Não, já estão aprovados, olha aí. Perfeito. Exato. Tranquilo? Obrigado. Agora eu vou chamar um próximo grupo aqui para conversar com a gente. Vamos lá para mais um bloco aqui do nosso podcast. Continuando a entrevista sobre o Centro de Compostagem Roda Viva, né, que falaram para mim aqui no bloco anterior que tinham coisas diferentes lá, né, e teve um detalhe que apareceu em quase todos os relatos de vocês, que vocês me entregaram, né, e me deixou muito curioso, que era o banheiro lá. Até o banheiro parecia que era sustentável. Vocês comentaram que ele não usava água, que as fezes ficavam na serragem e que o xixi tinha um destino assim especial, né, que ele irrigava as bananeiras. E isso é uma forma muito concreta de prática ecológica, né, aplicada no cotidiano. Vamos começar aqui então com a amiga Ana Luísa, já que ela não pôde ir ao passeio. O que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra sustentabilidade? É aquilo que é sustentável para a própria natureza, né, como a reciclagem, por exemplo. Você consegue me dar um exemplo de reciclagem? A reutilização daquilo que não é mais útil pro fim ao qual foi feito, né? Mas você sabia que tem uma diferença, tá? Isso que você falou foi reuso, né? Por exemplo, você compra um pote de maionese e aí depois você acabou a maionese, você usa esse pote para guardar parafuso, né? É quando você reusa alguma coisa, né? Reutiliza alguma coisa. A reciclagem é quando você transforma essa coisa num outro produto. Por exemplo, derrete esse plástico desse pote e transforma isso em outra coisa. Mas sim, é sustentabilidade, você tem toda a razão, tá? Mas aí, falando lá sobre o banheiro, Duda, já que você foi,
Me fala um pouco disso, o que você achou de diferente? Era esquisito, era bonito? Como é que era? Me conta aí. Era esquisitíssimo. Sem cantar, pelo amor de Deus. Esquisitíssimo, né? Eu até cheguei a perguntar a eles se eles, né, adaptaram isso na casa deles, se eles começaram a usar esse banheiro também na casa deles. E eles disseram que sim, né? E que foi muito difícil para a família deles no começo, porque eles também tiveram que se adaptar a isso. E foi algo difícil, mas que depois que eles se acostumaram, mudou a vida deles, né? E assim, é incrível. Tipo assim, é muito esquisito o banheiro, mas muito bem utilizado também. Vamos lá, Bruno, o que você viu lá de diferente desse banheiro? Você chegou a ver, usar, alguma coisa assim? O que você achou lá? Eu achei muito esquisito. Negócio muito doido. E na casa do cocô vai botar a serragem, pra mim tinha que ter água, né? Aí o papel tinha que ser jogado também, junto com o cocô. Tampado com a serragem. E o xixi era só um buraco, que você sentava e fazia. Aí não dava pra ver pra onde que o xixi ia, mas claramente devia ir pro... Como é que é o nome agora? Aquele adubo, só que líquido. É o churume. Chorume. Se eu não me engano, debaixo do negócio que a gente sentava, tinha acho que uma caixa, e aí a gente jogava na serragem, eles puxavam, e depois eles jogavam lá onde eles falavam que tinha lá o negócio de acelerar o processo e tal. A compostagem. Né? Então, isso significa que o cocô e o xixi que iriam para o esgoto, que atingiriam os nossos lençóis freáticos, as lagoas, os oceanos, ganhavam um outro destino, né? Apesar de ser esquisito assim na primeira vista, mas isso ajuda o planeta então a ter menos lixo e serve inclusive para fazer lá a compostagem que viria a ser utilizado para plantações, por exemplo, né? Legal, bonito. E legal a sua pergunta, sabia? Porque muita gente às vezes nos vende ideias, né, de sucesso ou de que as coisas dão certo, mas essas pessoas não praticam em suas próprias casas, né? E você perguntou se o cara praticava na casa dele, e sim, ele fazia, né? Legal. Então, vamos para um próximo grupo. Vamos lá aqui para mais um bloco do nosso podcast do Cacilda, um novo grupo. E agora eu queria falar de um momento que me chamou muita atenção nos relatos, que acho que foi o mais inusitado. Eu não sei se teria coragem. Vários relatos mencionaram e até se mostraram surpresos com a tal da larva seca, né? E eles explicaram que a ideia original era produzir uma proteína para pessoas, né? Mas parece que alguns relatos que eu vi parece que não deu certo isso e que eles agora destinam essa produção no geral para cachorros, né? Mas parece que alguns de vocês experimentaram essa larva seca. Vocês comeram? Tem gosto de quê? Miguel, você experimentou a larva seca? Como é que foi isso? Eu experimentei sim, cara, e tem gosto de... Sabe aquele biscoito wafer? Que é calmadinho, é sério, tem gosto daquela massa, cara. Tipo assim, não é ruim, dá pra você fazer, dá pra você incrementar algumas receitas, mas esse é o gosto dele. Mas puro, o que? assim. É adocicado? Não, é um gosto neutro de massa. Parece aquela massinha wafer mesmo. Sei. Daquele biscoito piraquê. Botar um salzinho também, entendeu? Ô, Leandro, você estava falando comigo antes de começar a gravação que comer esse tipo de coisa assim, in natura, né? Ou seja, que vem direto da natureza, por exemplo, reduz o lixo. Como é que é? O que você estava me explicando aí? Reduz bastante o lixo, define como a sua alimentação pode ser saudável. E um dos motivos que não deu certo da larva é por conta de que não é bem recebido pelas pessoas, é algo muito incomum. Tem propriedades melhores até que o próprio whey, que foi mencionado, que é utilizado para grandes praticantes de academia, como meu amigo aqui, Kaique. E isso demonstra, esse fundamento que você usou, tipo a questão da alimentação saudável, foi citado também na parte sobre como a compostagem é importante para definir como a sua alimentação é saudável, a prática em casa. Muitas pessoas não costumam doutrinar a si mesmo para pegar e dar essa prática mais sustentável. Entendi. Muita gente eu escuto dizer assim, não tem tempo, é mais caro, né? Não se dedica a entender como que seria melhor se alimentar, né? E essa alimentação é saudável em dois aspectos, né? É saudável para o corpo e saudável para o ambiente, né? Sim. Aí eu estava conversando também com um amigo Kaique Otávio, que ele não pôde ir ao passeio. Mas aí eu estava perguntando a ele, na sua casa, por exemplo, o que é comum em nossas casas, né? Me diz uma prática aí que não é sustentável, visto o que você escutou aqui, assim, por exemplo. Então, uma parte principal é a questão do plástico, né? Plástico, papelão, essas coisas, muitas vezes podia ser reciclado, usado para outras coisas, né? Só que normalmente só é enviado pro lixo, principalmente vidro, né? Dá para fazer muita outra coisa com vidro, só esquentar de novo e refazer, só que muitas vezes
quebra, joga fora e manda embora. Mas o que eu acho que é bem sustentável mesmo, que é maneiro que eles fazem, que eu ouvi falar, né, de lá do que eles falaram, é casca de fruta, casca de ovo, essas coisas, usar para fazer adubo. Isso é um negócio que o pessoal lá em casa tem bastante. Ah, é? Que eles pegam, fazem, colocam lá nas plantinhas e fica tudo bonitinho. Ou E seja, lá a pode organização dos processos, né, de compostagem são muito bem organizados. Eles mostraram lá pra gente como que eles fazem cada processo, de onde eles recebem, Não pra dá quem spoiler eles não, dá spoiler não, para outro grupo responder. Mas olha só, Foi muito bom. você falou uma coisa legal, na nossa casa às vezes não chega a ser uma compostagem, né, que é um processo que já vai ser dito aqui, mas a gente joga uma casca de banana na plantinha, né? Eu, por exemplo, quando vou cozinhar, as cascas dos alimentos eu boto com meus jabutis, né? Eles se alimentam também. Sim. Então a gente tenta usar ao máximo, né? Mas mesmo assim, em nossas casas, às vezes, tudo vem em plástico, né? Vai no mercado, vem no plástico, aí as embalagens dos produtos são plásticos. Tudo. O Leandro brincou com o whey vem num pacote de plástico, né? Sim. Tudo é plástico e depois para jogar isso tudo fora acaba não virando nada de muito útil, né? Pois é. Aí esse tipo de centro de compostagem, esse tipo de ideia, né? Esse projeto Lixo Zero, como diz o nome, incentiva o reuso, como disse a Ana Luísa, a reciclagem e tudo Pode mais. fazer bem pro seu corpo, pra sua mente, tudo. Se você adentrar isso, sua vida pode melhorar até que bastante de alimentação, etc. E principalmente para o planeta, porque sustentabilidade também é uma ideia de que os nossos filhos e netos e bisnetos possam usar Dá o um futuro planeta. melhor para nossos próximos descendentes. Isso aí. Valeu. Próximo grupo já. Estamos aqui com mais um bloco do nosso podcast do Cacilda. E aí, o assunto agora é o seguinte. Eu vi nos relatos, né, falando sobre o trabalho que eles fazem lá no Centro de Compostagem Roda Verde, que é um exemplo de economia solidária, certo? Que é uma forma de organizar a produção e o trabalho baseada na igualdade, onde os meios de produção são de posse coletiva e as decisões são tomadas de forma democrática, com a autogestão, onde todos participam e decidem coletivamente sem um chefe único, né? Então não tem um chefe, uma coisa que é verticalizada, ou seja, alguém lá em cima mandando e os de baixo obedecendo. Pelo que eu entendi, tudo é de todos, as decisões passam por todos. Letícia, já que você queria muito começar esse bloco, fala pra mim, o que eles contaram disso lá, o que você achou, como é que foi? Conta pra gente aí. Bom, quando a gente estava lá, né, acho que foi o Reinaldo que ele acabou perguntando como funcionava, como eles dividiam as tarefas. Reinaldo, nosso cameraman. Isso, como eles dividiam as tarefas e faziam os trabalhos e tudo mais. E aí o moço falou que são 3 sócios e era tudo dividido. Teve o moço que começou que ele teve o primeiro passo, né, de chamar, falar vamos fazer, e tem os 2 que geralmente ficam mais lá, então eles acabam trabalhando mais. Mas mesmo assim é tudo bem dividido. Tem, eu faço a colheita, eu vou ali, vou mexer nas alheiras, eu acho, que é a divisão lá do negócio de fazer o adubo. E eles dividem tudo bem direitinho. Querendo ou não, como são 3 sócios, uns acabam tendo mais entrosão no trabalho todo e o outro acaba ficando um pouco de fora. Mas mesmo assim eles tomam decisão tudo junto. Eles entram tudo num consenso só quando vai fazer alguma coisa ali. Às vezes o outro fica um pouco de fora ali, né? Mas às vezes ele é melhor na prática comercial, para captar clientes, né, Larissa? Fala pra mim, como é que foi a sua experiência lá? O que você achou dessa coisa do trabalho coletivo? Como é que foi lá? Então, Na escola é fácil fazer um trabalho em grupo, um trabalho coletivo? Você acha que a gente aprende na escola isso bem? Então, lá com eles fazendo esse trabalho... Desculpa, aponta o microfone pra você. Com eles fazendo esse trabalho... eles estavam comentando que eles trabalham muito. Às vezes é até mais difícil do que ter um chefe, né? Que quando a gente tem um chefe é um trabalho só. Mas eles faziam vários trabalhos unidos. Quando um não podia, o outro fazia. Era uma união muito grande entre eles. E na escola é meio difícil, né? Porque tem gente que não ajuda. Normalmente tem uma pessoa que fica com a maior parte, mas dá pra gente cooperar assim, fazendo um trabalho direitinho, se todo mundo... se entrosar direitinho, dá pra gente fazer um trabalho cooperativo na escola. É que o legal é que num trabalho desse de uma compostagem da cooperativa, os objetivos são os mesmos, né? Eles estão todos ali com o mesmo objetivo e às vezes na escola a coisa fica horizontalizada porque o professor mandou vocês fazerem um tipo de trabalho que não é de interesse de todo mundo, né? Nem todo mundo sabe, enfim. Então é diferente por isso também, né? O objetivo une as pessoas também, né?
numa atividade. Kailan, fala pra gente aí, o que você achou desse negócio de economia solidária, o que você entendeu sobre isso, o que você tem para contar pra gente? Eu achei muito interessante, que é um outro jeito de organizar um trabalho. Não é focado somente no lucro, mas sim, então, sobre todo o processo social do trabalho. Todo o processo do começo, a organização, o financiamento, o objetivo em si são diferentes, de trabalho mais comercial mesmo. É mais focado na união em si. Então, apesar de dar lucro, porque afinal é um trabalho, né, eles precisam sobreviver, mas não é focado no lucro, não é o dinheiro pelo dinheiro, né? E isso ajuda até, talvez, se projetos como esses fossem implementados não só na compostagem, mas em outras atividades, talvez é muito difícil, por exemplo, arrumar um primeiro emprego, né? Porque o lucro faz com que a gente pense sempre rápido em ganhar dinheiro, mais dinheiro, e aí, às vezes, você vai arrumar um emprego, não, preciso de experiência. Então, as pessoas que nunca trabalharam acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho porque está todo mundo com muita pressa ali, né? E aí, um trabalho desse de economia solidária, as pessoas estariam mais preocupadas em ensinar, compartilhar, né? Acho que essa é um pouco da ideia da economia solidária que vocês viram lá. Legal. Próximo grupo, já. Bom, continuando aqui o nosso podcast, né, esse bloco que a gente passou por uma pequena falha técnica, eu esqueci de botar para gravar simplesmente, né? Então vamos ser o mais naturais possíveis, ninguém precisa saber que isso está acontecendo, né? Apesar de eu ter fofocado aqui. Bom, a partir desse trabalho que vocês viram lá, né, da compostagem, eles produzem um adubo que é vendido, isso gera trabalho e renda. Um relato de vocês até destacou que essa forma de trabalho pode ter um papel importante na inclusão social, como a gente viu no bloco anterior, porque ajuda pessoas que talvez não encontrassem oportunidade no mercado de trabalho tradicional. Qual é a opinião de vocês sobre essa ideia de transformar resíduos, ou seja, lixo, né, em um negócio que, além de cuidar do planeta, gera renda e inclui pessoas? Matheus, qual foi a sua opinião disso aí que você viu lá? O que você achou? Cara, é interessante porque a maioria das pessoas produzem lixo, né? Eles falaram que a produção de lixo das pessoas é quase 1 tonelada por dia de lixo. Aí, tipo, eles pegam lixo de restaurante ou pessoas físicas, eles levam um balde para a pessoa separa, eles vão lá um dia e pegam. Eles levam para essas leiras, alimentam elas, ele vai passando por um processo até ficar sem cheiro, sem nada. Aí eles podem transformar ou em adubo físico ou em adubo líquido, que acaba alimentando, eles podem fazer spray que fazem ou o solo voltar a produzir ou ficar mais fértil. Entendi. Isso foi em Niterói, né? Esqueci de falar isso. Não sei se isso foi dito, foi em Niterói. A gente está em Maricá, né? E esse trabalho foi em Niterói, que é uma cidade, um município aqui vizinho. Kailane, o que você achou lá desse processo? Você falou até que queria comentar alguma coisa aí do grupo que já foi dito. Fala para mim. A situação lá das leiras, né, que são alimentadas, e por conta da comida, resto de insetos, essas coisas, tudo que eles alimentam as leiras, pode chegar a 70 graus a temperatura delas lá. Como você puxou também, não tem cheiro. Chega um momento que tem cheiro, mas bem no iniciozinho, depois não tem mais cheiro de nada. Tem a peneira lá deles, rotativa, para poder ensacar e ter o modo de produção deles, a venda deles lá. E puxando deles lá, né, dos últimos, a situação da divisão deles lá, né, que, querendo ou não, por mais que eles produzem tudo isso, chega uma hora que, vamos supor, o Matheus ele faz algo, aí o Perrone faz outra coisa, eu no dia não vou poder fazer, mas ele não vai ser cobrado por isso, entendeu? Quando você precisar não estar lá, os outros te cobrem com isso. Então, em vez de ganhar um esporro do patrão, eles uma situação compreensiva. Eles não têm patrão, todos ali por si só, são só 3 sócios mesmo. Legal. Passou um helicóptero aqui porque tem um aeroporto próximo a gente, né? E Maricá faz parte desse complexo de produção petrolífera no Brasil, né? Perrone, diz pra mim, o que você achou lá, o que você tem a dizer pra gente? Cara, então, foi a minha primeira vez que eu fui lá. Eu achei muita criatividade que eles fizeram, que eles gastam menos e produzem mais. Eu pensei, a casa que eles fizeram lá de bambu, que eles não precisaram gastar dinheiro com concreto, com argila, essas coisas. Achei muito interessante também o fato do banheiro que eles fazem para reutilizar, colocar nas plantas, colocarem nas coisas que eles fazem. Qual a formação deles, Perrone, que não foi dito? Eles são engenheiros e... engenheiro de alguma coisa, eu não lembro agora. Acho que era civil, que eu li nos relatos de engenharia civil. Acho que era engenheiro civil.
Eu gostei muito também da forma como eles nos ensinaram sobre cada coisa, tipo assim, tinha várias palhas lá, e cada semana eles colocavam mais palhas e iam retendo mais líquido, porque as microbactérias, eles ajudavam, sabe, no esquema. E o fato deles dividirem o salário no meio, tipo assim, igual para todo mundo, também é muito importante. E o que o senhor falou da inclusão, né? Porque tem muita gente que é desempregada e não sabe o que trabalhar. Porque hoje em dia, pessoas tipo assim, tem que ter faculdade para entrar em tal coisa, tem que ter um currículo. Só que isso não precisa de um currículo, isso precisa da colaboração. Entendeu? Sim, da experiência, né, da vontade de participar de um projeto como Sim. esse. Até, talvez, na concepção, eles têm um currículo, talvez tenha ajudado, mas quando você quer participar, eles te ajudam a compor ali esse ambiente e trabalhar, né? Beleza, obrigado. Próximo grupo. Bom, agora vamos focar na compostagem mesmo, né, propriamente dita lá, que inclusive é um centro de compostagem, né, Roda Verde. Vocês aprenderam e relataram para mim que é uma técnica, a compostagem é uma técnica que acelera a decomposição de resíduos orgânicos, transformando cascas de frutas, restos de comida e outros orgânicos em adubo natural. Então essa é a definição de compostagem. Então conta pra gente, qual foi a parte mais interessante, né, que vocês gostaram de aprender sobre isso e como que isso ajuda a preservar o meio ambiente? Vamos lá, conta pra gente, o que você achou interessante nesse processo? O processo de compostagem eu acho muito interessante, eu acho que a coleta deles, que eles têm bicicleta, tipo um triciclo, que eles vão nas casas das pessoas e vão pegando os resíduos e tal, e eles têm já meio que uma equipe já preparada assim de um processo de como fazer, de passo a passo, entendeu? Então eles têm uma base muito sólida para fazer esse tipo de coisa. Fala aí, Bruna. E eles começaram assim, entre eles mesmo, eles que construíram lá, eles só chamaram alguém mais especializado para construir o local, e eles mesmos trabalham nessa coleta e tem semanalmente e acho que mensalmente eles pegam os lixos, aí eles pegam os lixos nas casas das pessoas e fazem todo o processo lá, e eu acho muito legal. Casas e também restaurantes da região, eu vi que eles também fazem, né, os empresários. E você, Isabela, o que você viu lá desse processo de compostagem que te chamou a atenção, você achou interessante? Eu achei interessante a parte que eles mesmos começaram do começo e eles mesmos criaram, tipo assim, lá foi feito tudo por eles, tipo, por material reciclável, a casa lá que eles trabalham foi feito de esterro, terra, e lá eles mostram passo a passo sobre as coisas, tipo, como faz, ensinam como chegaram até lá, tem passo a passo as coisas. Você já tinha visto isso antes, em algum lugar, a primeira vez? Não, e eles explicam direitinho. No final eles dão até pra gente a terra deles, né, o adubo deles que eles realmente fizeram lá. Você viu o negócio de larva seca que as pessoas experimentaram? Você chegou a ver isso? Vi, mas eu não tive coragem de comer. Teve, não? Acho que eu também não teria, não. Mas é interessante, né? Uma fonte de proteína. Meio Hakuna Matata. Hakuna Matata, lembra disso? Do Rei Leão. Beleza, gente. Obrigado pela participação. Viu? Nem doeu, tranquilão. Vamos lá, próximo grupo. Vamos lá, mais um grupo aqui desse podcast do Cacilda. Da turma 3002. Errei de novo, 3001. Estamos refazendo e eu errei de novo, né? Porque como um bom errante, mais uma vez eu esqueci de botar para gravar o áudio, mas vamos lá. Nós vimos até aqui, né, dessa visita ao Centro de Compostagem Roda Verde, que o processo de compostagem evita que o lixo orgânico vá para aterros e lixões, onde solta poluentes como o gás metano. Mais uma vez o helicóptero passando aqui, né, zona de petróleo, enfim. E o gás metano é um efeito, ele provoca um dos gases poluentes, né, do efeito estufa, tá? É um gás estufa. E também tem chorume, que é um líquido tóxico que contamina os lençóis freáticos, né? Agora, já quando tem a compostagem, o chorume vira um fertilizante bom e valioso e o gás metano praticamente se elimina a zero. E vocês também aprenderam sobre economia solidária, que já foi dito aqui, e também sobre educação ambiental, que vai ser o nosso foco agora. Porque esse tipo de educação
busca nos tornar mais conscientes e cuidadosos, né, com o ambiente onde vivemos. E o que vocês acharam? O que vocês sentiram sobre essa ideia? O que vocês acharam? O que vocês viram lá? Isso ajudou a entender melhor essa coisa de sustentabilidade e educação ambiental que a gente vê na escola? Deu um significado? Como é que foi para você, Kaique? Kaique que fez um relato enorme. Ele que não gosta lá muito de escrever. Fazer a piada de novo é ruim, né? Mas tudo bem. Ele que não gosta muito aí de escrever assim, mas ele se dedicou, fez um relato grandão porque parece que gostou da visita. Cara, sim, a visita foi surreal. O sistema da Roda Verde foi incrível, nos acolheu bastante, nos ensinou cada vez mais sobre educação ambiental, sobre economia solidária, sobre até mesmo compostagem. Foi uma visita incrível, entendeu? Conseguimos sim assimilar bastante as coisas, aprender muito como a compostagem pode ajudar assim nosso mundo, entendeu? E foi muito interessante realmente, foi uma experiência incrível. O que você achou mais interessante lá, assim, que chamou muita atenção? Cara, sinceramente, é uma empresa muito ecológica. É uma empresa onde eles buscam em si a melhorar o mundo onde a gente vive e não só destruir. Por exemplo, lá as cabanas deles eram feitas de bambu e tijolos ecológicos, que eram feitos de areia, argila e esterco de cavalo. Era uma mistura. Cara, é um espaço realmente bastante acolhedor, entendeu? Ali eles foram super gente boa com a gente, eles prestaram atenção em cada aluno, em cada pergunta, entendeu? Aquele ambiente ali foi um ambiente onde a experiência foi muito interessante, foi top, muito top mesmo. Eu, com certeza, saí de lá sabendo mais coisas sobre educação ambiental e compostagem. Gabi, você estava comentando que é bom sair da escola de vez em quando, né? Fala pra mim, por que foi bom e o que você viu de interessante lá? É bom porque, na minha visão, na minha concepção, a gente sai um pouco do nosso dia a dia. E é sempre bom fazer alguma coisa nova, ter uma experiência que a gente já tem no nosso dia a dia, só que em outro lugar, com pessoas que a gente gosta, com nossos amigos. É uma coisa que a gente aprende cada vez mais de uma forma interativa, com pessoas novas também, com um lugar novo. E eu achei lá uma coisa muito acolhedora, foi como o Kaique falou, eles foram muito gentis com a gente. A gente aprendeu muito sobre compostagem, sobre tudo. E parece que a gente presta mais atenção quando a gente está em outros lugares. A gente tira um pouco o nosso foco daqui e vai para outros lugares, é uma coisa muito melhor. O que é isso aqui, Gabi, que você trouxe? Deixa eu ver. Composto orgânico. É um fontes adubo. de nutrientes na sua refeição. Virei resíduo orgânico. Fui fonte de nutrientes na refeição, virei resíduo orgânico. Fiz seu alimento crescer de novo mais forte. Isso aqui é o que eles fazem lá? Eles fizeram esse adubo. Eles vendem ou eles... Eles funcionam em sistema de rodízio. De rodízio. E eles deram pra gente no final do passeio, né? Da apresentação. Aí a gente pode usar isso daqui na terra para ajudar a plantar. E eles deram pra gente e foi muito legal, porque a gente pode usar isso também na nossa casa e pode dar para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu não tenho um quintal muito grande. Eu vou pegar e vou dar pra minha avó, que minha avó gosta de planta, gosta de fazer plantações. Uhum. Mas isso aqui você pode usar até com aquelas suculentazinhas, sabe, bonitinhas? Você pode até botar num potinho ali, fica legal também. Verdade. Ariane, o que você achou aí desse passeio? Como é que foi pra você? O que você aprendeu? Então, eu achei uma coisa muito diferente, como eu tinha falado, que não... Eles fazem totalmente diferente como o mundo hoje em dia funciona. Hoje o mundo funciona só de máquinas, praticamente é isso, sobre o trabalho de mão da máquina. Uhum. Aí lá eles só a mão de obra deles mesmo, tipo, eles pegam a enxada, fazem as coisas lá, pegam a bicicleta, vão pegar o resíduo na casa dos outros. Ou seja, é muito artesanal ainda, Sim. É muito manual o trabalho, né? E eles não poluem o meio ambiente que estão, eles fazem o contrário, eles melhoram. Melhoram o ar que a gente vive, melhora a terra. Uhum. Além do sistema deles, né? Porque o sistema deles de venda, como eu falei, é um rodízio, entendeu? Eles oferecem um baldinho para a pessoa, em troca de R$170, semanalmente, quinzenalmente, eles vão lá, trocam esse balde cheio de resíduos por um balde cheio de adubo. Cara, eles não fazem de carro, eles não fazem de moto, simplesmente eles fazem de bicicleta.
sendo realmente bastante ecológicos. Naquela região ali de Itaipu. Eu ia falar isso, é num lugar pequeno que já muda muita coisa. Aí eu penso, imagina se fosse num bairro, se fosse se expandindo. Ia melhorar muito. Por isso que as pessoas também têm que expandir o Imagina, conhecimento. eu pensei que agora, imagina se fosse só num shopping, por exemplo. Só num shopping, que passam centenas de pessoas diariamente. Sim. Quanto lixo não deve ser produzido ali, na praça de alimentação, por exemplo, Verdade. que poderia ser usado na compostagem, né? Sim, Legal. o interessante dali era que, por exemplo, num pouco espaço eles produziam toneladas. Se Verdade. fosse um espaço maior, como a Gabi falou, poderia ser muito mais, entendeu? E logicamente ajudando. Isso aí, mas às vezes nem precisa ser muito mais, né? Às vezes a ideia é realmente essa, produzir o necessário, né? A gente tem a ideia de produzir, não, às vezes é produzir o necessário. Legal. Bom, é isso para esse grupo, vamos para o próximo grupo. Vamos lá com mais um grupo aqui, dessa vez com um intruso da 3001, que não pôde participar na anterior, porque ele foi o cameraman, né, na primeira sessão aqui do podcast. Bom, vamos lá. Olhando para a experiência que vocês tiveram lá, né, no Centro de Compostagem Roda Viva, com tudo que vocês viram, cheiraram, ouviram e até provaram, qual foi a coisa mais surpreendente para vocês? Né? Aquilo que vocês não esperavam ver ou aprender, mas que vocês viram, aprenderam e ficou na memória, assim. Sem se preocupar em dar muitas explicações, só aquilo realmente assim que chamou a atenção, que vocês nunca tinham visto e você queria compartilhar aqui. Assim, eu não sabia que a gente podia fazer tijolo, assim, com, acho que é esterco de cavalo, argila e os negócios lá que eu esqueci agora, né? Mas... com coisas orgânicas, coisas né? orgânicas, E a facilidade deles também em fazer uma casa com bambu. Eu achei isso muito legal, muito diferente. Mas como eu não vi, eu fiquei curioso. O bambu era aparente ou ele estava por dentro da estrutura? Ou seja, dá para ver? Dá pra ver o bambu. Tava assim, a gente conseguia ver, eu cheguei até a tocar nele, bater assim. Parecia seguro ou parecia seguro. Tinha uma boa proteção. Legal. Reinaldo, fala pra mim, o que você viu? O que você achou interessante? Aproxima aí, por favor, o microfone. Eu gostei muito de tudo, do processo inteiro. Qual o nome daqueles montinhos que ficava? Que eu esqueci agora. Fileira, não era? Era alguma coisa com eira. Era alguma coisa com eira. Era tudo adubo. Que eles juntam, acho que já chegou até a falar em algum das outras gravações. Eles juntam tudo, aí esquenta, lá embaixo esquenta tudo, caraca, acho que chega a 80? 70 eles falavam 70 graus. 80 graus. Eu achei, não esperava. Eu pensei que ia ficar lá fresquinho, porque é tudo molhado, sol e chuva. Mas direto. a atividade da matéria orgânica, né, das bactérias, parece que faz o negócio esquentar, né? Faz esquentar. As bactérias, eles explicaram tudo direitinho, só que eu não vou conseguir falar agora. Não, tranquilo. Mas foi o que você achou interessante isso. Você não esperava, você não sabia que era assim que funcionava. Eles vendem até não é suco, né? É o líquido que sobra. Sim, o adubo líquido que eles chamam, né? É, o adubo líquido, que até serve melhor de fertilizante do que o próprio adubo. Porque ele deve infiltrar, né? Legal. O que eu achei bastante interessante também foi que, tipo assim, o cheiro, querendo ou não, é forte. A gente só sente no local, assim, a gente só sente no local, não sente fora da rua. Você ia falar do cheiro também, Gustavo? O quê? Mas quando você chega, é fedorento e depois não fica, como é que é? O que acontece com o cheiro? Como é que é isso? O cheiro lá, eu pensava que ia ser um cheiro forte, um cheiro ruim, mas eles conseguem neutralizar muito bem o cheiro. Eles falaram que usam... Caraca, qual é o nome daquilo? O quê? Que ele falou? Que neutraliza o cheiro. Não neutraliza, diminui o cheiro para não atrapalhar a vizinhança em volta. Porque deve ter vizinhos lá, né? Vizinhos, e eles não se incomodam. Fica atrás da escola. Atrás da escola. Grandão até. Não, atrás da escola, do lado da escola. 01 a escola? 01, sim. E não dá pra sentir esse cheiro. Quando vocês chegaram, por exemplo, não é um negócio que incomoda. Quando eu cheguei, não senti o cheiro. Você sente o cheiro de ficar muito perto. Mas de longe assim você não sente. Engraçado que dentro da nossa casa, se a gente deixa o lixo por algumas horas, já começa a ficar... né? Então é saber manejar mesmo o lixo, né? Sim. Separar as coisas corretas, legal. Tem que ter irmã, Tem que ter, né? E mais alguma coisa assim que você viu assim, no visual, você achou interessante? Tudo que tem lá, eles fazem eles mesmos. A casa, eles fizeram tudo com aquele barro, um tijolo de barro que eles fizeram. Tudo de bambu em volta, eu achei muito legal isso. Tudo que tem lá, eles fizeram. Engraçado que parece novo, né, pra gente, mas na verdade são métodos tradicionais, né, dos povos antigos, primórdios. Né? Lá dos primórdios e duram tanto quanto as construções atuais, assim. Bom, legal, é isso. Muito bem, parabéns. Vamos lá pro próximo e último grupo.
Isso aí, gente. Estamos aqui já encerrando o nosso podcast. E aproveitando a presença aqui de um dos membros aqui do Mumbuca Futuro, o Cedric. Acertei? Tudo bom? Isso, Aí, acertou. Cedric. Eu queria que você contasse pra gente, já que você está aí, já te sequestrei um pouquinho, o porquê que vocês foram lá visitar esse centro de compostagem, sequestraram meus alunos na minha aula, e eu achei muito bom, porque tem tudo a ver com a disciplina que eu ministro, que é geografia, né? E daí eu quis aproveitar, então, para fazer uma coisa conjunta, né? Ainda que em momentos separados, mas que compusesse um trabalho em conjunto. Então, conta pra gente, Cedric, o porquê vocês foram, o que vocês fazem, o que é um Mumbuca Futuro, conta um pouquinho pra gente aí. Perfeito, perfeito. Opa, gente, tudo bom? Me chamo Cedric, eu sou um educador social aqui do programa Mumbuca Futuro, aqui na rede pública estadual, né, do Cacilda. Mas você é da rede municipal, na verdade. Você especificamente trabalha na Prefeitura de Maricá, não é isso? Então, nós somos um programa terceirizado, né, contratado pelo ICETIM, né? Ah, tá. Nós somos um programa, uma incubadora social, nós tratamos de política pública, economia solidária, educação popular. E cada braço, né, do Mumbuca Futuro, ele se estende em várias áreas. Antigamente estendíamos no território, agora só nos estendemos aqui na área pedagógica, nas escolas. Legal. Então, nós temos o braço fundamental e temos esse único braço que é do ensino médio, aqui no Cacilda. Legal, legal. E aí, então o que vocês foram fazer lá nesse centro de compostagem Roda Verde? O que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho. Cara, esse centro de compostagem foi uma experiência muito interessante, né, que nossos diretores e coordenadores puderam trazer para nós, né, junto principalmente com a escola. É uma experiência que a gente prega muito aqui nos estudos, né, a questão da sustentabilidade, essa questão da agroecologia, soberania alimentar. E esse tema, essa oportunidade de ir lá junto com os meninos lá da Roda Verde, certo? Roda Verde, né, compostagem, nos mostrou um pouco dessa parte, né, essa questão da sustentabilidade ali na área de Niterói, que os meninos fazem um trabalho muito interessante ali de compostagem de materiais orgânicos, né, que eles buscam ali na área, num certo raio ali da cidade de Niterói, materiais orgânicos das casas, né, das pessoas. Ou seja, eles realizam essa separação para que não todos os dejetos vão para os aterros sanitários, né, que são um grande problema atualmente, já que a maior parte dos materiais orgânicos que poderiam estar, né, nas compostagens, né, para o crescimento das nossas plantações, para o crescimento de diversos tipos de meios de agricultura, são descartados, né, em aterros junto com outros itens, como pedaços de alumínio, pedaços de metal ou qualquer tipo de coisa que não sejam recicláveis. Legal, você falou uma palavra aí, soberania alimentar, né? Uma ideia que eu acredito que seja que nós tenhamos controle sobre a nossa própria alimentação, né? Em vez de ficar aí consumindo coisas industrializadas, sim, que a gente não tem nenhum controle sobre o processo, com várias coisas ali que às vezes fazem mal à saúde e geram muito lixo. E aí a ideia aqui é promover a soberania alimentar, né? Junto à economia solidária, à sustentabilidade, mas que nós tenhamos controle da nossa alimentação, ou seja, controle da nossa saúde, né? Sim, é uma coisa muito sim. importante, Muito legal. importante. Meninas, vamos lá, Clarinha e Esther. Conta pra gente assim agora, para encerrar mesmo, assim, em poucas palavras, né? O que significou isso para vocês, essa visita? Vamos lá, fala pra gente. Foi divertido, segundo os meus colegas. Divertido? E por que foi divertido estar lá? E o que você aprendeu? Conta um pouquinho. É que eles gostaram muito de comer larva. Teve alguns que comeram tatu também, né? Eles gostaram de ver o processo, sabe? Tudo direitinho. Eles acharam legal essa interação e tudo mais. Eles por quê? Você não gostou? É que eu tô falando por todos. Em favor do povo. Tá certíssimo. Você comeu aquela larvinha da mosca soldado? Eu não. Eu Que não faço. isso, Eu só fritinho? observo. Esther, você, em poucas palavras, o que você achou? Eu gostei bastante assim, é diferente, tem a experiência. A parte também de comer larva lá, que eu Você comi, comeu? eu gostei. É? Eu gostei, tem um gosto de amendoim assim torrado. Também aquele banheiro seco lá também, diferente, né? Que não é como o banheiro normal que a gente usa, no caso lá tem 2 vasos. É bem legal lá também, gostei bastante. É diferente lá, o jeito como eles vivem com a natureza também, como eles trabalham com as coisas, as plantas e tal. Passou mal comendo a larva?
Não, achei bem de boa. Né? Comeria Mas de às novo. vezes a gente come coisa, essas porcaria da rua aí, de industrializada, tanta a gente coisa passa mal, pior, né? Tem tanta coisa pior. Só faltou um salzinho assim, tava Ah, ótimo. só pra dar um tempero. É. Vai. Ótimo. Legal, gente. Então é isso. Assim, tem tudo a ver com geografia, né? Com a preservação do planeta, do ambiente, com a ideia de sustentabilidade, que é que as próximas gerações possam usufruir do planeta como a gente usufrui, né? E quem sabe até de uma forma aprimorada, né? Então achei muito legal, mais uma vez dizendo, esse passeio. Eu agradeço ao pessoal do Mumbuca Futuro pela ideia, por ter... às vezes a gente não tem aqui recursos para sair da escola. Uma aluna aqui num grupo anterior disse que é legal, às vezes, sair da escola, visitar. Eles têm uma outra atenção, uma outra visão sobre o trabalho, um outro entendimento, né? Acho isso muito legal. Né, Cedric? Isso. E aí, se futuramente esses alunos quiserem participar desse projeto aí, como é que eles fazem para entrar, assim? Tem outros projetos que eles podem participar? Como é que é isso, saindo da escola futuramente? Cara, então... Aliás, você tem que idade? Eu tenho 21. 21, então Eu você tenho saiu da escola há 21. pouco tempo. Sim, é um considerável tempo. Considerável tempo. Não, considerável até eu que tenho 41. Você tem pouco Nada, tempo. tá novo ainda, tá novo ainda. Mas fala aí. Gente, então, para vocês adentrarem, né, nesse programa, que é uma oportunidade muito boa, né, para a nossa juventude, essa juventude que tem essa sede de empreender, né, de ter uma chance de adentrar, seja em um empreendimento econômico solidário ou até ter um auxílio nas universidades, né, no futuro. Entrem no programa, né, vão lá na sede, que fica próximo ao Hospital Conde Modesto Leal, ali na Rua Zamor. Contatem, né? Tem o número de atendimento também no Mumbuca Futuro. Eu vou pedir depois que o professor passe. Vou deixar aqui na possível. edição, aqui, vou fazer uma magia da edição, vou colocar em algum lugar aqui na tela esses contatos aqui do Mumbuca Futuro para quem quiser conhecer. Ponham seus filhos, né, do ensino fundamental, se eu não me engano é do 6º ao 9º, do ensino médio é do 1º ao 3º, em que no final desse projeto eles vão receber essa bolsa, né, para criarem esse empreendimento econômico solidário e terem uma chance, né, de ter uma responsabilidade financeira, de ter as mãos no financeiro próprio e não só sair perdido no mercado de trabalho. Uma soberania alimentar, uma soberania financeira também. Uma soberania alimentar, uma soberania financeira e uma soberania social, né? Tá ter certo. essa oportunidade, não só aqui na escola, mas essa oportunidade de viajar para diversos lugares, né? Conhecer outros programas e outras incubadoras. Eu agradeço enormemente ao professor e aos meninos do Roda Verde Compostagem, né? Por a oportunidade de nos receber e receber também os alunos da rede estadual. Legal, fiquei curioso, vou querer ela conhecer. Obrigado, Cedric, Clarinha, Esther. Obrigado, e gente. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio Não do esqueça podcast do Cacilda. de dar o like e curtir. Compartilhe o vídeo. É isso, com os amigos, Tchau, para todo tchau. mundo aprender. Valeu.